Você já ouviu falar em eletroacupuntura? O que será? Hoje a nossa médica de família e acupunturista, a doutora Carol, vai falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Carol, quando a gente pensa em eletroacupuntura, o que é? Então, quando a gente pensa em eletroacupuntura, é botar choquinho nas agulhas de acupuntura. Não basta agulha ali, né? Não, Vamos dar um choquezinho ali aí para dar uma ligada. Isso, né? Na verdade, a sensação que a gente sente, né, quando a gente acopla é uma correntezinha elétrica que a gente gruda com um ganchinho na agulha, né? E não é uma sensação de choque que fica ali, é como se fosse uma dormênciazinha, um formigamento, né? É para deixar o paciente confortável, a ideia não é deixar desconfortável durante a sessão, né? Mas isso ajuda a amplificar os efeitos da acupuntura, né? E aí vamos pensar em numa sessão, né? O paciente está ali com várias agulhinhas, como a gente já aprendeu, que até 10. O choque ele vai em todas, ele vai em uma de cada vez. Como que funciona? Normalmente a gente escolhe uma região para colocar. A eletroacupuntura ela é mais usada para dor crônica, ela pode ser usada nas outras situações também, mas ela tem mais estudos e ela é mais efetiva quando a gente pensa em dor crônica, né? Ou dor aguda também pode ser usada, né? A gente, por exemplo, a pessoa está com dor no ombro, normalmente a gente bota as agulhas da região do ombro e acopla a eletro aqui e pode fazer daí a acupuntura normal no resto do corpo e deixar o choquinho ali, né? E quanto tempo fica ali o choque acontecendo? No mesmo tempo da sessão? Mesmo tempo da sessão, né? Normalmente 20 a 25 minutos. E aí já se foi estudado, já tem estudos mostrando que melhora, então, o resultado da sessão. Isso, né? A gente consegue atingir a estimulação de fibras nervosas de maneira mais efetiva do que só com a manipulação normal, né? A acupuntura em si já traz resultados muito bons, né? Mas a eletroacupuntura ela traz mais rápido esses resultados, né? E também permite prolongar mais, né? É mais ou menos não sei se você já fez sessão de choquinho na físio. Não? Tá. É mais ou menos a mesma sensação que você sente, mas um pouquinho mais profundo. Então, o estímulo ele tende a durar um pouquinho mais, porque a gente consegue atingir fibras mais profundas, né? Olha só que interessante. E o paciente faz uma vez por semana? Quantas vezes no mês ele pode fazer? A gente inicia, normalmente, no quadro mais intenso da dor, de 1, 2 vezes por semana, né? E depois a gente vai espaçando. Cada 15 dias, uma vez por mês e até dar alta, né? É muito difícil as pessoas quererem alta da acupuntura também, né? Fica Pelo bem-estar, o pessoal assim, fica né? viciado nas agulhinhas e no choque. É um vício legal, né? No meio aí de tantos vícios ruins, a agulhinha com choque, não bem-estar, problema, né? Só vejo benefícios. Uhum. Vamos focar aí nesse vício, então, agora para 2026, o vício nas agulhinhas. Nas agulhinhas, Carol, e o pessoal comenta em relação à dor, só com a agulhinha, com o choque? A dor que sente durante a sessão em si? Assim, durante a sessão, a gente tem basicamente a dorzinha que sente na entrada da agulha, né? Pessoas nem sentem. E a eletroacupuntura, ela fica estimulando a sessão inteira. Então, às vezes, pode trazer um desconforto maior. Só que o que eu sempre falo para os pacientes é assim, a gente vai chegar numa intensidade que você está sentindo, está quase doendo, mas não está doendo. Se começar a doer, a gente tem que baixar essa intensidade. A gente consegue ajustar ali o valor da intensidade dessa correntezinha, né? Então, o valor que vai ser para você não vai ser o mesmo que vai ser para mim. A gente não pode deixar um padrãozinho para todo mundo. Tem que ser individualizado. E aí é conforme a resistência ali da pessoa, como que ela está sentindo a dor, né? Isso. Então, porque também não adianta a gente fazer uma sessão para a pessoa sair com mais dor dali, né? Então, a ideia vai ser sempre trazer já o alívio da pessoa saindo da sessão com menos dor, né? E daí, como a gente falou sobre o vício, se esse paciente fica viciado na agulhinha, no choque, ele pode fazer? Não tem malefício nenhum? Não tem contraindicação nenhuma? Não tem problemas, assim, né? De manter fazendo, não tem contraindicações que a gente tem, né? São contraindicações mais em relação à pessoa ter medo de agulha. Aí não vai chegar a se viciar também, né? Não vai nem fazer. Vou fazer aquela aí. Exato, né? Ter medo de agulha.
dependendo do anticoagulante que está usando, né, por conta do sangramento que pode ter com a agulha. Na gestação, a gente tem algumas contraindicações, pontos específicos que a gente não pode colocar. A eletroacupuntura, a gente tem, por exemplo, pacientes com marca-passo, não é recomendado que a gente faça eletroacupuntura, né? É meio contraditório, assim, mas é melhor não fazer, mas poderia fazer a acupuntura normal, né? Criança pode fazer também, não costumam gostar muito de fazer por conta da agulha, mas aí a gente costuma usar aquelas agulhas menorzinhas, né? Ou até sementinha em ponto de acupuntura para começar a estimular a criança a fazer, né? A criança responde muito mais rápido com menos agulha também. Corpo mais novo, né? A dor, como a gente falou, quanto mais tempo de dor, mais vai precisar trabalhar naquela região, né? Isso. Então, quanto antes as pessoas buscarem, porque a gente fala aí, dor crônica. O que são dores crônicas? Dores crônicas são aquelas dores que persistem além do tempo de recuperação do tecido que está machucado, né? Por exemplo, sofri uma lesão no ombro, mas aí já deu tempo que esse ombro era para ter se recuperado, às vezes até recuperou já a parte anatômica, mas você continua sentindo dor. Porque a gente acaba tendo uma sensibilização na área cerebral, né? Que vai falar ali, não, ali está tendo dor, só que não tem mais nada, só que o cérebro acha que está tendo. Né? Então, Meu cérebro deve estar todo malzinho. Então, toda terapia que trata a dor crônica acaba envolvendo da gente tentar atuar lá no cérebro e não só no local, né? Por isso que a acupuntura é uma grande aliada, porque ela consegue chegar esse estímulo lá no cérebro. Né? Adorei. Meu cérebro já está louco para ter contato com a acupuntura e dizer assim, querido, você não tem mais enxaqueca, tá? Esquece isso. Mas que interessante a gente pensar, porque eu vejo, principalmente, eu falei da enxaqueca, as pessoas viciadas em medicamento para enxaqueca. Elas têm na bolsa e elas saem oferecendo, falam, nossa, com uma dorinha de... Que é o remédio? Eu tenho aqui. Então, virou como se fosse um copo de água, né? Sim. Ao invés de oferecer um copo de água, a pessoa oferece o medicamento. Remedinho. E assim, há quanto tempo as pessoas convivem com essa enxaqueca? Quanto tempo elas têm essa dor? E fica nisso. Toma o remédio, no outro dia volta. E daí tu tá ali, Sim. nesse ciclo? E às vezes, assim, a dor crônica é muito difícil a gente conseguir deixar o paciente 100% sem dor. Né? Porque já veio toda uma vida sentindo dor, né? Então a gente consegue aliviar bastante, principalmente reduzir o uso de medicação, né? Que já é um ganho de qualidade de vida grande, né? Não precisar ficar todo dia dependente de estar tomando alguma coisa ali para seguir a vida. Né? Verdade, eu adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós e até a próxima. Até mais. Ter sol. O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Claro que eu trouxe aqui a Jaque, que é a nossa oftalmopediatra, para nos responder. Jaque, bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Sempre bom te receber para aprender tanto com você. E hoje quero entender o que é o ter sol. Bom, muitas pessoas acham que o ter sol só dá em adultos. Ter sol são aquelas bolinhas que saem na borda das pálpebras que parece uma espinhazinha. E muita gente acha que isso só acontece quando a gente já é grande. E, na verdade, isso acontece em crianças. E eu acho que é um tema pertinente de nós falarmos agora, porque tem aumentado muito o número de terçóis em crianças no consultório. O nome científico disso se chama ordéulo, mas o popular é o terçol. Inclusive, em algumas regiões chamam de viuvinha. Então, não é quando a gente nega alguma coisa para a grávida que vai ter. Não. E como que acontece, assim? O que causa? Então, a maioria dos terçóis, eles surgem devido a alguma inflamação em alguma glândulazinha que tem ali nos olhos, que são glândulas que a gente tem na borda das pálpebras ali, que elas produzem secreção que deve sair daquele espaço onde elas ficam produzindo. Muitas vezes por alguma outra patologia, como, por exemplo, a blefarite, que é uma inflamação que dá na borda dos cílios, essas glândulas acabam entupindo, acaba acumulando secreção. Muitas vezes as bactérias da própria pele fazem uma infecção ali dentro e acaba aumentando de volume, gerando aquele aspecto vermelho, dolorido, inflamado e até com uma pontinha que parece uma pontinha de pus, muitas vezes. E aí, o que tem que fazer?
Geralmente a gente indica que as pessoas consultem para fazer um tratamento adequado, mas eu falo sempre para as mães, enquanto elas não conseguem levar essa criança para a consulta, já começa fazendo compressa morna e a limpeza ali da bordinha dos cílios. Hoje em dia existem vários produtos específicos para essa limpeza, então é sempre bom consultar e nas avaliações de rotina sempre questionar os oftalmos sobre esses produtos específicos. Daí é como se fosse um sabonete, um gelzinho, algo próprio para fazer a limpeza. É um higienizador de cílios, então tem em formato de espuma, tem em formato de gel, tem em formato de shampoo. Então, cada caso vai ter o seu produto mais adequado. Mas é algo que as pessoas têm que usar no dia a dia mesmo, não tendo o Tersol? Geralmente, quando ela tem essa inflamação na borda da pálpebra, que é a blefarite, que é como se formasse uma caspinha ali nos cílios, tem que limpar todos os dias. Por quê? Porque senão isso acaba obstruindo as glândulas e fazendo a formação do tersol. E uma vez que esse paciente é diagnosticado, encontramos, tem a blefarite, tem essa caspinha ali, ela usa para o resto da vida? Como que é a conduta? Ela vai fazendo esse acompanhamento, então a gente vê se tem essa necessidade de usar para o resto da vida, né? Muitas pessoas têm blefarite crônica, então sim, tem indicação de usar sempre. Muitas vezes nós precisamos trocar esse produto por uma inadequação, muitas pessoas não se adaptam com um tipo, precisam trocar e usar um que seja mais adequado. Então, a causa dessa blefarite ela pode ser por um excesso de secreção ou um ressecamento muito crônico. Então, vai depender do caso para a gente ver qual que vai ser a indicação desse produto. E eu já vi gente falar sobre Tersol, furar com uma agulhinha para tirar o pus. Não pode, é pior, porque quando você fura, você pode estar fazendo uma infecção secundária. Naquele furinho que você fez, pode entrar alguma bactéria que seja mais agressiva e fazer uma infecção ainda mais grave. E em muitos casos, nós precisamos usar, inclusive, antibiótico via oral, tomar antibiótico. Porque muitas vezes, só tratando localmente, nós não conseguimos ter uma melhora significativa. E o que os pais devem cuidar é para não deixar esse quadro se tornar crônico. Por quê? Muitas vezes os pais acham que é só uma bolinha, que não é nada, vão tentando tratamentos caseiros que não funcionam, e isso se torna crônico. Quando ele se torna crônico, que ele cria como se fosse uma cápsula ao redor, só com cirurgia para a gente tirar, que aí é o que a gente chama de calásio, que é algo mais crônico. Ele pode inflamar, se tornar agudo, mas geralmente precisa uma cirurgia para remover essa cápsula para não voltar a inflamar. E as crianças que têm Tersol, elas costumam ter de repetição? Sim, muitos pacientes sim. Eu tenho pacientes, inclusive, que assim, umas 3, 4 vezes por ano eles têm essa infecção de repetição. Ali faz uma infecção local, né? A glândula inflama e acaba acumulando ali a secreção e criando bactéria. Então, esses pacientes têm esse indicativo, né, de um controle mais crônico, usar o produto de limpeza específico para evitar essas recidivas. Olha só, né, que coisa interessante da gente abordar e explicar. E, Jaque, passa? Não é contagioso. Não, os pais perguntam sempre se tem o risco de ser transmissível, né? Não, ele não passa para outras pessoas. Até por conta de escola, né? Porque se fosse assim, as crianças na escola transmitiriam, né? Exato. E assim, Mari, importante falar sobre a limpeza dos cílios, porque é uma coisa que muitas vezes nós ignoramos. E todos nós devemos fazer a limpeza dos cílios todos os dias. Assim como a gente lava o nosso cabelo, os cílios também precisam de limpeza. Então, muitas vezes nós pegamos pacientes, tanto crianças quanto adultos, que na hora que a gente examina ali no microscópio, tem muita sujeira nos cílios, muita sujeira mesmo. Então, assim, todos os dias a gente deve limpar, uma limpeza assim adequada, não é só passar uma aguinha. Que importante, né, a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm essa informação, não foi ensinado, né? Escovar os dentes a gente já foi ensinado. Agora fazer a higiene dos cílios, não. E daí então com água, com um produto específico, como que é pensando nessa pessoa que não tem nenhum diagnóstico, mas que precisa ir fazer higiene todos os dias? Tem produtos específicos que
todo mundo deveria usar, né? Mas não é uma coisa assim tão indicada se a pessoa não tem esse quadro de blefarite. Então, pode ser uma limpeza com água mesmo, na hora do banho, aproveita a água morna, faz uma massagem ali na região dos cílios, que aí já ajuda a drenar essas glândulas, uma massagenzinha delicada, né? Lembrando que nós não podemos esfregar e apertar os olhos para não causar outros danos. Então, limpar com água mesmo, pode-se usar também algum shampoo infantil, que não vai arder os olhos, né? Mas algumas crianças, elas ficam com os olhos muito ressecados quando usam o shampoo infantil. Por isso que é importante uma avaliação para ver se tem alguma indicação de algum produto mais específico. Eu adorei. Muito obrigada por tanta informação e até a próxima. Até a próxima. A diferença entre adenomiose e endometriose. Vamos entender tudo sobre esses dois assuntos com o Dr. Felipe Lanner, nosso ginecologista. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber, então, para falar sobre esse assunto. Quais as diferenças? O que a gente entende aí sobre adenomiose e sobre endometriose? Então, elas são duas doenças que podem estar muito associadas, mas a gente precisa entender onde cada uma aparece, quais os sintomas de cada uma e como diagnosticá-las. A adenomiose, a gente normalmente explica para as pacientes que ela é a endometriose do útero. Então, é uma doença em que as células do endométrio elas penetram no miométrio, ou seja, penetram no músculo do útero. Isso leva a paciente a ter muito sangramento, dores intensas, né, a famosa dor pélvica crônica, e algumas pacientes podem ter até ou abortamentos de repetição ou infertilidade. Já a endometriose é quando a gente encontra o tecido do endométrio fora do útero e em outros locais da pelve, por exemplo, nos ovários, nas trompas, na bexiga, no intestino ou em qualquer outro órgão, né? Então essa é a principal diferença entre as duas doenças, que sim, algumas pacientes que têm adenomiose também têm endometriose. Pode ter as duas doenças, então. Pode ter as duas doenças associadas. Tanto que muitas vezes a gente não sabe se a dor pélvica da paciente é somente da adenomiose ou somente da endometriose. Por isso que até o tratamento é individualizado dependendo dos objetivos de cada mulher. Pensando nesse diagnóstico das duas doenças, como que é feito, né, esse rastreamento, enfim, até chegar no diagnóstico, tanto da adenomiose quanto da endometriose? Então, a gente sempre tem que lembrar da medicina básica, né? Uma boa anamnese, ou seja, uma boa consulta com a paciente, e principalmente o próprio exame físico pode nos levar a pensar numa doença, na outra ou na associação das duas. Já o diagnóstico por imagem é feito ou com ultrassom transvaginal. A adenomiose, muitas vezes, a gente pode diagnosticar até num exame de rotina, e principalmente com a ressonância magnética, né, para complementar e também para investigar se associada à adenomiose existe um pouco de endometriose na pelve dessa mulher. Perfeito. Diagnóstico em mãos, tratamento para as duas. Aí é que a gente vem para o tratamento individualizado, né? Primeiro a gente tem que saber a idade da paciente, se ela já tem filhos e se ela pretende ter mais filhos. Numa paciente que tem adenomiose, com muito sangramento, uma dor pélvica de longa data e que quer engravidar, a gente tenta fazer sempre um tratamento hormonal. Já nas mulheres que já têm filhos, não pretendem mais engravidar, tem muita dor, muita cólica, muito sangramento, aí sim a gente pode muitas vezes pensar na possibilidade de uma histerectomia, né? Ou seja, fazer a retirada desse útero, principalmente quando é adenomiose difusa, que ela já se espalhou pelo útero inteiro. A gente tem que sempre conversar bem com a paciente e entender o que ela quer, se ela tem medo, porque algumas pacientes já sofreram tanto com a dor que já chegam no consultório pedindo, eu preciso, eu quero, eu já sei que eu tenho esse diagnóstico e eu quero tirar o meu útero. Enquanto outras, quando a gente conversa sobre essa possibilidade, já tem um pouco mais de medo. Então, depende de uma série de fatores, até mesmo do grau dessa adenomiose, para se decidir qual vai ser o tratamento. E pensando em ambas as doenças, nos dois diagnósticos, tem uma idade média que as mulheres são acometidas? Normalmente, assim, mulheres acima de 40 anos têm mais chances de se ter adenomiose, né? Mas sim, cada vez a gente consegue diagnosticar essa doença mais cedo, em muitas mulheres, às vezes até com 30, 35 anos, nesses ultrassons de rotina, né? Claro que um ultrassom feito por um médico que está mais acostumado a diagnosticar essa patologia vai ser melhor,
né? Mas é muito comum a gente ver mais em pacientes pós 40 anos. Entendi. E pensando aí na adenomiose, que a pessoa vai precisar tirar o útero. Então, isso conta também se ela não foi mãe e ela tem um sonho de ser mãe. Tem como conciliar? Chegamos nesse diagnóstico, mas eu ainda quero ser mãe. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ver qual é o objetivo dessa paciente, né? Primeiro, avaliar o grau dessa adenomiose, os sintomas que a paciente tem. E sim, é possível se fazer um tratamento hormonal, né? Pelo menos algum bloqueio hormonal para que essa doença não piore no útero dela. E muitas vezes, principalmente quando a gente parte para um processo de fertilização in vitro, esse tratamento associado aumenta a chance de gravidez, né? É possível, tem muitas mulheres que engravidam espontaneamente com adenomiose, principalmente em graus mais leves, e assim, eu sempre reforço, né, o diagnóstico de adenomiose ele não obriga a realização de uma esterectomia, por isso que a gente sempre tem que avaliar caso a caso para então definir o tratamento. Perfeito. E são cirurgias feitas por vídeo? São cirurgias perigosas? Como que funciona? São cirurgias seguras, né? O tratamento normalmente é por videolaparoscopia. Depende muito do tamanho do útero da paciente para saber se é possível realizar a cirurgia 100% por via laparoscópica, né? Mas na maioria das vezes sim. A adenomiose ela pode aumentar um pouco o tamanho do útero, mas quando essa adenomiose está associada com miomas muito volumosos ou um útero muito grande, às vezes pode ser necessário fazer o tipo de cirurgia aberta, né? Mas são casos bem isolados, né? Normalmente se faz a esterectomia por vídeo, porque como nessas mulheres com adenomiose também pode se encontrar endometriose, já se realiza o tratamento da endometriose junto no mesmo procedimento. Que interessante. E pensando no pós-operatório? O pós-operatório, normalmente a recuperação é boa, também vai depender muito do grau de dor que cada paciente sente, do grau de endometriose, do tamanho do útero. É um conjunto, né, de fatores que vão avaliar como é que vai ser esse pós-operatório. Mas, em geral, sim, é uma cirurgia segura, as laparoscopias elas são feitas com anestesia geral e, normalmente, a recuperação é boa. Assim, as pacientes têm retorno para suas atividades em 3, 4 dias, elas já conseguem fazer todas as atividades do dia a dia praticamente sem dor. Perfeito. E você falou em algum momento sobre níveis, sobre graus. As duas doenças, elas têm graus? Sim, tanto a adenomiose quanto a endometriose. Depende da extensão delas no órgão. A adenomiose ela pode ser num local específico do útero, ou pode acometer o útero inteiro. E a endometriose, os graus da endometriose são conforme os locais em que se diagnostica a endometriose na pelve. Então, quanto mais órgãos ela tiver, maior o grau dessa endometriose. Perfeito, doutora. Adorei. Obrigada por trazer todas essas informações e até a próxima. Obrigado, prazer estar aqui de novo. Como a medicina do estilo de vida pode mudar a sua realidade? Hoje a doutora Ana Carla vai nos trazer algumas informações e algumas dicas para a gente mudar a nossa realidade e ter qualidade de vida. Bem-vinda novamente. Olá, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre saúde, né? Essa construção do relacionamento com o paciente e o médico, né? Pautado em longevidade, em prevenção principalmente. E quando a gente fala sobre medicina do estilo de vida, a gente está falando sobre o que você faz diariamente que pode te adoecer ou que pode trazer saúde. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Muitos pacientes que eu acompanho têm hábitos de anos e anos e anos, que é justamente o que piora todo o quadro metabólico. Hábitos que muitas vezes são simples e que a gente não percebe, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, para a gente ter mais compreensão do que seria essa abordagem que é mais precisa com cada ser humano. Se uma pessoa tem resistência insulínica, né, então ela, digamos que o açúcar fica mais tempo no sangue ali, tem uma dificuldade de entrar esse açúcar dentro da célula. Provavelmente é um paciente que come muito mais carboidrato, que come muito mais refinados. E geralmente são aqueles pacientes que não ficam sem o pãozinho do café da manhã, né? Tem que ter o pão, e um lanchinho da tarde.
Na maioria, assim, que eu acompanho, tem que ter um lanchinho da tarde cheio de carboidrato. É uma rosca, é um pão doce, né? E só. Mas, doutora, eu quase não como. Eu nem janto. É essa a abordagem, né? Só que são esses lanchinhos com muito açúcar, com muito teor de gordura, sal, são alimentos, né, muito ricos em açúcar, que justamente quando você come só aquilo, sem nenhuma proteína, por exemplo, junto, é o que aumenta a resistência insulínica. E aí você fala, todo dia, mas é só um pãozinho. Sim, mas é todo dia por 50 anos. Entende? É essa a questão. Então, aí é quando a gente começa a trazer hábitos alimentares, por exemplo, a forma também de rotina, né, que altera muito o sono. Então, a gente trabalha muito a rotina do sono, para que você consiga realmente ter um sono de qualidade, né? E são hábitos tão simples, né? Por exemplo, eu trabalho muito com o jejum, trabalho muito com iniciar a quebra do jejum, né? Com proteína, por exemplo, e você vai aderindo a quantidade de água, por exemplo, que às vezes a gente não se policia, não percebe que não bebeu água, e é algo que é extremamente ruim a longo prazo. Hoje em dia, né, a gente precisa se atentar muito às toxinas ambientais, que é algo também que está relacionado a diversas patologias, principalmente crônicas, né, e demências também mental, né, essa questão mais de transtornos mentais. Então, eu sempre peço um perfil de metais pesados, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito acesso, né? E o nosso corpo não está mais habituado a fazer esse detox de uma forma realmente eficaz. Então, precisa ter ali, às vezes, alguns suplementos, uma abordagem para fazer detox do corpo, tá? Então, assim, a gente vai aprofundar nessa história do paciente, compreender como que ele vive, compreender os hábitos e aderindo ali novos hábitos. Eu não gosto de falar assim, ó, para de fazer isso. E isso tá te matando. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque quando a gente fala de hábito, a gente precisa entender que é algo enraizado. É algo que faz parte de você, né? E eu não tenho esse direito. Não tenho, né? Como é que é a minha abordagem? A gente vai acrescentando novos hábitos. Ao ponto que você vai ver que aqueles antigos não faziam sentido mesmo. Porque você está tão bem. Você está conhecendo, compreendendo uma nova versão sua que não sente dor. Meu Deus, que loucura. Uma nova versão sua que tem disposição, que não acorda cansado, que prioriza a si mesmo, que impõe limite, entende? Então, a medicina do estilo de vida, ela vem justamente não para diagnosticar, mas para construir saúde, para construir algo realmente sólido, que faz você sair do automático, faz evoluir em autoconhecimento e fazer a vida valer a pena. Então, essa é a minha abordagem. Então, perante as dificuldades ali do nosso dia a dia, a gente vai se fortalecendo, vai trazendo conhecimento, transformando esse conhecimento em sabedoria, utilizando isso e assim evitando diversas patologias. Sofrimento, vamos evitar sofrimento. Eu acho uma frase que você usa muito interessante, que é empilhar doença e empilhar saúde. Exatamente. É uma escolha, né? Exatamente. A vida é o tempo todo uma escolha, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais conhecimento sobre o que nos adoece, sobre esse padrão também, né, de como a gente vê as situações, então tudo isso interfere no nosso corpo. Eu trabalho muito essa questão também dos conflitos por trás da patologia. Então, quando eu conheço a história do paciente, a gente consegue compreender as reações, compreender por que o corpo está muitas vezes no estado de alerta, ou porque tem tanta alteração imunológica, entende? Porque tem ali os traumas por trás também. E o nosso corpo, ele se adapta a tudo, entende? Então, a gente precisa alinhar, né, o pensar, o sentir e o fazer. Entende? Quanto mais clareza a gente tem sobre o que a gente quer construir, quem a gente é,
que realmente nos faz bem, porque que muitas escolhas que a gente mantém na nossa vida são autodestrutivas e a gente às vezes não percebe. Então é um contexto, né? A medicina do estilo de vida, ela vem de uma forma muito mais profunda, entende? Sai disso de diagnóstico e tratamento, entende? Vai além do corpo, porque o ser humano, ele é além do corpo, né? O que você sente vem se expressar no corpo, né? Então, quanto mais a gente trabalha esse sentir, trabalha a parte mental também e alinha isso, sabe? Esse eixo de pensar, sentir e fazer, mais sucesso, mais benefício, né? Mais você sai do automático, você evolui em essência, entende? Então, tudo isso traz um contexto de equilíbrio real. E para mim a medicina é isso. A medicina é você ver o ser humano de uma forma completa, compreender as faltas, compreender as necessidades, compreender os desequilíbrios, né? E assim, juntos, ao longo do tempo, e trabalhando e construindo, e de uma forma que você pode mudar completamente o seu caminho. Completamente. Você pode viver de uma forma muito mais tranquila, harmoniosa. Não precisa sempre ter a doença ali, né? Então, é realmente caminhos opostos. Muito obrigada por trazer tanta informação, por dividir conosco um pouco do teu dia a dia, e até a próxima. É sempre bom estar aqui, adoro falar sobre esses assuntos, e estamos aí, o que precisar, só entrar em contato. Obrigada. Vamos falar sobre queda capilar. O que a gente precisa entender sobre esse assunto, a doutora Angélica vai trazer todas as informações para nós. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui participando. Doutora, quando a gente pensa em queda capilar, o que é uma queda capilar e quando a gente tem que... Poxa, preciso de tratamento, um sinal de alerta. Então, muitos pacientes nos procuram, né, com essa queixa da queda capilar, mas é importante entender se, na verdade, esse cabelo está caindo, se ele está quebrando, se está ficando mais fino, porque a depender da apresentação clínica, do que realmente está acontecendo, ele seja no ciclo ou no couro cabeludo, é que a gente vai conseguir dar um diagnóstico e indicar um tratamento. Então, é importante que o paciente observe se aquela quantidade de fios que está caindo no dia a dia aumentou. A gente sabe que o normal, por dia, a gente pode perder até 100 fios. É um número alto, mas cada paciente tem o seu padrão. Então, se eu tenho uma queda aumentada além do meu padrão, é importante avaliar. Além disso, se eu tô sentindo que o cabelo tá ficando mais fino, tá ficando mais ralo, que o rabo de cavalo já não tá mais tão cheio, né? Como era, assim, também é importante. E alguns sintomas. Alguns pacientes começam a ter coceira, vermelhidão, muita descamação no couro cabeludo. São sinais de alerta para procurar uma avaliação. E quando a gente pensa em causas, o que a gente tem aí relacionado com a queda capilar? Então, a partir da nossa avaliação, do nosso diagnóstico, é que a gente vai poder dizer qual a causa do que está desenvolvendo, né, aquela queda capilar. Então, muitas vezes o que acontece é o que a gente chama de eflúvio, que é uma queda mais difusa. Esse eflúvio ele pode ser causado por um período mais estressante, uma carência vitamínica, algum procedimento cirúrgico, algo que debilitou um pouco o nosso corpo e fez com que o nosso cabelo ficasse mais fraco e ele viesse a cair. Já por outro lado, uma doença muito comum do cabelo é a calvície, a alopecia androgenética, que acomete tanto os homens quanto as mulheres. E a alopecia androgenética, ela é determinada geneticamente, então a gente tem uma predisposição a vir a desenvolver aquela queda capilar. Já por outro lado, a gente tem doenças autoimunes que podem atingir o nosso cabelo, como a alopecia areata, que também tem sido mais difundida, os pacientes estão ouvindo falar mais de alguns anos para cá. Então, são várias questões que podem causar queda, não só a carência vitamínica, né, que muitos pacientes acham, eu vou fazer uns exames, ver se minhas vitaminas estão baixas e isso está desencadeando a minha queda. Sim, é uma possibilidade, mas tem outras doenças que podem estar causando isso. A gente fala muito sobre o diagnóstico precoce, porque a gente entra ali com o tratamento, o resultado é mais rápido, né? Isso. E a gente vive no mundo imediatista, a gente quer o resultado. E quando a gente pensa em cabelo, diagnóstico
precoce, tratamento, acho que o resultado também é mais rápido, né? Isso. Só que, na verdade, em cabelo, a gente fala para o paciente não ter pressa. Os resultados milagrosos para cabelo, resultados rápidos, geralmente não acontecem. Isso porque o tratamento, ele envolve o nosso ciclo capilar. E o nosso cabelo, para ele ciclar nessa fase de crescimento, a gente vai começar a ver uma resposta melhor num mínimo de pelo menos 3 meses. Então, é difícil eu conseguir de um mês para outro resolver um problema de queda. Eu consigo amenizar, eu consigo frear aquele processo, mas perceber uma melhora é geralmente do 3º para o 6º mês. Então, sempre que tiver alguma ideia assim muito milagrosa, que o resultado vai ser rápido para cabelo, é importante desconfiar, porque a gente tem o nosso ciclo, esse ciclo tem a questão genética também envolvida, então cada paciente cicla de uma forma diferente, mas é muito difícil de conseguir fazer uma reavaliação e perceber uma diferença, perceber uma melhora antes de 3 meses. E uma vez que esse paciente passa por esse procedimento aí de 3 meses, é um paciente que vai precisar para o resto da vida fazer um acompanhamento? Como que é definida essa questão? Na verdade, varia conforme o diagnóstico. Por exemplo, um eflúvio, uma queda mais difusa, causada por algo que aconteceu ali naquele momento da vida, geralmente é autolimitado e o nosso tratamento é resolutivo. Já uma calvície é algo a longo prazo, como se a gente fosse tratar uma pressão alta, um diabetes, então é um paciente que precisa acompanhar a longo prazo, manter aquele tratamento e acompanhamento. Já a alopecia areata, por exemplo, que é uma doença autoimune, ela pode aparecer em crises, então muitas vezes a gente trata aquele processo ali, mas futuramente o paciente pode vir a desenvolver um novo episódio de queda capilar e uma falha no cabelo. Então, geralmente é um paciente que também precisa manter o acompanhamento. Então, dificilmente o paciente de cabelos vai conseguir, deixar de ter um acompanhamento, porque vai ser necessário uma manutenção para manter aquele cabelo mais saudável, para manter aquele cabelo mais cheio, e aí com isso ter um resultado mais satisfatório. E falando nesses resultados satisfatórios, conta um pouquinho para nós aí de resultados, né, do que você vê acompanhando tantas pessoas nessa fase, assim, nessas situações. Sim, querendo ou não, hoje em dia os tratamentos melhoraram muito, né? Seja os tratamentos de casa com medicamentos, seja os de aplicar, seja as medicações para tomar e também os procedimentos em consultório. Então, muitos pacientes têm aquela ideia de que cabelo é transplante, né? Transplante capilar na calvície, mas hoje em dia a gente já consegue indicar, assim, e ter bons resultados com tratamentos dermatológicos. O tratamento de casa com os medicamentos que também são individualizados conforme a causa, os tratamentos de consultório, seja com laser, com microagulhamento, com mesoterapia, na própria alopecia areata, que a gente lança mão de medicamentos novos, as imunoterapias. Então, hoje em dia a gente consegue sim ofertar bons resultados com os tratamentos que a gente tem à disposição. Que interessante. E pacientes tanto masculinos quanto femininos. Exatamente. Querendo ou não, a calvície ainda tem muita questão masculina, né? Os homens ainda nos procuram mais, mas quando a gente fala em doenças autoimunes como a areata, alopecia areata, ainda é o público feminino maior, o eflúvio, essa queda difusa, né? O cabelo que quebra, então as mulheres acabam tingindo mais, descolorindo, e tudo isso traz algumas questões capilares. Então, a busca ainda feminina ainda é maior no consultório. Que interessante. E quando a gente pensa nesses tratamentos em casa, pode falar para nós um pouquinho como é? Porque eu penso que as pessoas, elas buscam muito uma fórmula mágica, né? E se a gente tivesse uma fórmula mágica, não teria ninguém perdendo cabelo. Então, a gente precisa, sim, da motivação das pessoas, do empenho, porque você vai e faz o seu trabalho. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dela em casa, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, né? É importante que o paciente mantenha o tratamento domiciliar. Quando a gente fala em tratamento domiciliar, a gente tem medicamentos de aplicar no couro cabeludo. O mais conhecido, né, é o minoxidil. O minoxidil também é um medicamento que pode ser usado ingerido, né, em via oral ou sublingual. Além disso, a gente tem outros medicamentos, as imunoterapias, as outras medicações para a própria calvície, os inibidores. Então, são vários medicamentos que a gente tem à disposição, mas que é importante, sim, o paciente fazer uso, né? O que acontece muitas vezes? O paciente tem a melhora e aí chega numa fase do tratamento que ele acaba
deixando de tratar e volta a ter toda aquela questão da queda, da rarefação. Então, é importante muitas vezes, né, claro que a depender do diagnóstico, mas que o paciente entenda que é um tratamento a longo prazo. Eu sempre falo, eu brinco, né, que para a vida toda é muito tempo, mas que provavelmente para os próximos 5 anos é o que a gente tem de melhor. Então, ele vai precisar manter, sim, fazer, né, o seu tratamento. A gente tem aparelhos como o Capelux, que é bem conhecido, sem conflito de marca, que a gente usa muito para alopecia androgenética, para calvície, que é um aparelho como se fosse um boné de LED que o paciente usa em casa de 3 a 5 vezes na semana. Então, é chato usar? É chato, mas dá resultado, vale a pena. Então, é preciso sim o empenho do paciente para conseguir ter uma resposta melhor. Eu adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós e até a próxima. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre incontinência urinária? O que você precisa saber sobre esse assunto? Eu trouxe aqui o Dr. Augusto, nosso ginecologista, para falar um pouco sobre esse tema. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, feliz de estar novamente aqui. Muito bom te receber. E agora, então, para a gente falar sobre incontinência urinária. O que é? Bom, incontinência urinária é a perda da capacidade em você segurar o xixi. Porque numa situação normal, a bexiga ela vai estar cheia, mas você não vai ficar perdendo xixi o tempo todo, né? Ele fica ali, segurando, até na hora que você chega no banheiro e você deixa o xixi sair. Agora, algumas mulheres, por vários motivos, elas têm a perda dessa capacidade de segurar a urina e acabam perdendo xixi, às vezes até grandes quantidades, em momentos bem inadequados. E aí, quando a gente pensa nessa situação, eu já fico imaginando a qualidade de vida dessas pessoas. O que fazer? Tem tratamento? Ah, com certeza, sim. O impacto na qualidade de vida, ele varia muito conforme o grau da doença, né? Mas a gente vê vários casos, né? Aquela paciente que começou com os sintomas, que eles ainda estão leves e que ela já procura ajuda, né? E o que acaba resolvendo muito cedo e evitando bastante transtorno. E tem o preconceito, né? Que a gente acaba falando, que às vezes é uma senhorinha um pouco mais simples, ou que tem muitas informações ou desinformações nesse caso, né, que botam na cabeça das pessoas e acaba que ela fica enrolando e quando vê não consegue mais nem sair de casa sem absorvente ou sem fralda, porque acaba se urinando toda, acaba perdendo a vida social, às vezes até a parte sexual prejudicada por uma coisa que tem tratamento, né? E tem alguma ou algumas causas? Por que isso acontece? O porquê está associado realmente à perda dos músculos do assoalho pélvico ali, né, que fazem esse controle do xixi. Tá? Agora, o que leva a isso são vários fatores de riscos associados, né? Os mais comuns, obesidade, paciente que teve muitas gestações, que daí o peso da gestação altera um pouco ali a parte do assoalho pélvico. As que têm parto normal tendem a ter mais incontinência do que cesariana, mas você fazer a cesariana não impede que a incontinência urinária aconteça, porque não é só pela passagem do bebê ali, tem outros fatores. A gente sabe que mulheres que fumam têm um enfraquecimento maior desse assoalho pélvico. Mulheres que trabalham com profissões que carregam muito peso também pode estar associado, tanto que é interessante, profissionais da saúde, como da enfermagem, que pegam muito peso, tem que às vezes levantar a paciente, é um público-alvo. Muito interessante. Olha só. E aí, pensando em tratamentos, o que a gente tem de tratamento, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas mulheres? Então, Maria, é interessante porque assim, né, muitas mulheres às vezes prolongam tanto o tratamento e às vezes resolve e ficam se perguntando, né, por que não fez antes? A gente sabe que nessas que tem os fatores de risco, a gente atacar esses fatores de riscos é fundamental, né? Então, cessar o tabagismo, emagrecer, né, que hoje você tem muito mais acesso a tratamento para emagrecimento, né, com as novas drogas e tudo mais, a prática de atividade física, o fortalecimento do assoalho pélvico. O pessoal da fisioterapia pélvica faz um trabalho esplendoroso nisso, os resultados são muito bons e, claro, né, nas pacientes onde a incontinência urinária já está tão avançada que nem com essas medidas você consegue melhorar a qualidade de vida, o tratamento cirúrgico está indicado. Onde a gente vai fazer a cirurgia por via vaginal, é uma cirurgia minimamente invasiva, né? São cortes muito pequenos, onde a gente consegue utilizar ali várias técnicas que ajudam nessa sustentação da urina.
E uma vez que essa paciente passa por essa cirurgia, existe a chance dela ter novamente perda de xixi ou é uma cirurgia que fica ali pro resto da vida? Não, pode acontecer sim de ter recidiva, tá? Por isso que é muito importante você não achar que, eu vou lá, vou fazer a cirurgia e acabou minha responsabilidade. Não, você tem que fazer a sua parte também, né? Com a parte de emagrecimento, fisioterapia, tudo mais. E claro, nas pacientes que já estão fazendo tudo certinho e mesmo assim teve recidiva, tem as técnicas complementares, né? A gente sempre começa por uma técnica cirúrgica mais simples, mas a gente pode passar para algumas mais avançadas. Tem mais de um tipo de cirurgia, né? Claro que isso tem que ser bem individualizado para que a gente tente fazer com que tenha o melhor resultado com o menor número de cirurgias possível. Que legal. E como que é o pré-operatório e o pós-operatório dessas cirurgias? Olha, por incrível que pareça, são pré e pós-operatórios muito bons, tá? As pessoas, às vezes, elas ficam apavoradas achando que vai ficar vários meses, assim, de repouso, quando, na verdade, não. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, ela tende a ter uma recuperação muito boa. O pré-operatório é um pré-operatório básico, né, como da maioria das cirurgias. Claro que quanto mais problemas de saúde a paciente tiver, mais complexo ele vai ser, mas no geral não é diferente de qualquer outra cirurgia. Enquanto que o pós-operatório, você exige ali um certo período de repouso, que na maioria das vezes não é muito mais do que 1 a 2 semanas, e nesse período, após, né, essa recuperação e tal, a retomada das atividades diárias de trabalho, de atividade física e relação sexual, ela é gradativa e a maioria das pacientes tem uma resposta já imediata muito boa. Né? Muitas pacientes, às vezes, elas vêm no consultório, né, falando, nossa, doutor, por que eu não fiz antes? Né? Porque a pessoa ela recupera a vida, basicamente. Né? Tudo coisas que ela parava de fazer, ela retoma. E depois que a paciente faz a cirurgia, é indicado que ela faça fisioterapia pélvica também? Ah, sim, com certeza. Não só após a cirurgia, mas já durante o pré-operatório, a gente já orienta as pacientes que é importante, se possível, já começar nesse período de pré-operatório para já ir tendo um fortalecimento. Isso ajuda muito também durante a cirurgia. E no pós-operatório, muito importante para você manter o resultado da cirurgia o maior tempo possível e, se possível, evitar ou prolongar ao máximo a recidiva da doença. Que legal, doutora. Obrigada por trazer todas essas informações, por dividir tanto conhecimento conosco. Imagina. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Dr. Augusto e lá você pode entrar em contato com ele, porque aqui a gente traz informações, mas nada dispensa uma boa avaliação e uma consulta, né, doutor? É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, até. Vamos falar sobre a importância da natureza para a vida e para o desenvolvimento das crianças com duas especialistas nesse assunto. A doutora Amanda Ibagi, que é pediatra, e a filhota dela, que é especialista em natureza. Bem-vindas, meninas, ao programa. Obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui. Muito bom receber vocês para a gente falar sobre esse assunto. E eu preparei aqui algumas perguntinhas especiais. Eu vou começar com a Manu, tá? Com certeza. Não precisa ficar com ciúme. Eu Não. pergunto para ela e depois eu pergunto para você. Manu, então me fala, o que é natureza para você? Pra mim, natureza é como o sítio do meu avô, fazer fogueira e principalmente meu cavalo. Olha só que legal. E quando a gente pensa em uma pediatra falando para uma criança, o que é a natureza? A natureza é um ambiente que é aberto, né? Onde a gente vai ter contato com o sol, onde a gente vai ter contato com a terra, onde a criança está exposta a esse contato todo. Pode ser uma árvore, pode ser uma praia, pode ser um rio, onde a criança está ali ao ar livre brincando, a gente vai considerar isso natureza. Pode ser o cachorrinho, o gatinho, né? Tudo que é vivo, tudo que se move aqui na nossa terra. Perfeito. Manu, o que o seu corpo sente quando você está em contato com a natureza? Eu me canso muito, mas é um cansaço muito bom, é um negócio muito legal, divertido, porque a gente cansa, mas a gente fica feliz. Olha que legal, e é verdade. E é verdade, isso é importante porque quando a criança está ao ar livre,
ela está se exercitando. A gente tem um documento bem legal da Sociedade de Pediatria, que foi lançado no ano passado, que fala que a gente tem que ter de 30 minutos a 1 hora diário de contato com a natureza. Então, eu ter esse contato com a natureza e eu mexer o meu corpinho, que é uma outra indicação que a gente tem, que é ali de 30 minutos, pelo menos, de movimento dos corpos da criança, isso vai deixar a criança realmente no cansaço feliz, né? Vai liberar endorfina, vai movimentar o corpo, vai sair do sedentarismo, vai estar aquela criança mais alegre. Fora das telas. Fora das telas. Se mexendo mesmo. Manu, o que você faz quando você está ansiosa? Quando eu tô ansiosa, e principalmente quando eu tô em casa, eu pego a minha bola de vôlei, a minha gata e vou pro quintal. Olha só. Por quê? Porque a natureza, ela ajuda a gente no controle da ansiedade. Então, a gente está com aquela criança correndo dentro de casa, nervosa, ansiosa, tira ela dentro de casa, bota o pezinho descalço dela no chão, tá na praia, deixa ela tomar um banho de mar, deixa essa criança sair. Isso vai regular a ansiedade. Ela está presa naquele local ali, com as telas, às vezes, novamente, ela saindo para a rua, a gente já vai ter uma regulação muito melhor da ansiedade. Perfeito. E agora uma pergunta aí. O que você acha das crianças de hoje em dia? Eu acho que elas ficam muito mais na tela do que antes. Principalmente que agora a gente tem mais estímulos, como telefone, tablet, celular, que os pais geralmente dão quando eles estão ocupados, quando eles não têm o que fazer. Mas tu, pelo menos, soltar ela um pouquinho no quintal, ter um potinho assim, bem pequenininho de plantinha, e cuida disso aqui, deixa o feijãozinho crescer, ela vai ver que ela vai ficar muito menos ansiosa, muito mais alegre. Sabe a Manu, hein? Sabe, acho que essa eu não vou nem comentar, né? Não, porque é super realmente isso, né? A gente vê as crianças mais em tela, as crianças com muita dificuldade de lidar com o tédio, né? Não conseguem ficar paradas. Então, quando eu coloco ela para a natureza, ela vai criar um mundo imaginário, ela vai catar concha, ela vai fazer uma fogueira, ela vai pegar folhas, ela vai observar as formigas, né? Então, ela vai aprender a lidar com o tédio, e para a criança é muito importante isso também. Manu, eu já vou pegar o potinho, já vou dar um feijãozinho pra minha filha. E agora essa dica eu vou mostrar pra ela. Foi uma criança que mandou a dica pra você. E falando em dicas, além desse potinho, eu quero que você compartilhe conosco, pois você é uma criança aí que se desenvolveu em meio à natureza. Quero que você compartilhe mais dicas, tanto para as crianças quanto para as mães e para os pais que estão acompanhando e têm criança em casa. Geralmente, quando... Pode ser até um apartamento, um lugar bem mais fechado, se tu sair e tomar, por exemplo, um banho de chuva, um ar fresco, plantar um potinho, mesmo que for, com terra, vai ser uma experiência tão legal, tão mágica, assim, pra você fazer com a tua família, que a gente nunca mais esquece, assim, sabe? Olha, isso eu acho tão importante, do nunca mais esquecer. E a gente precisa, às vezes a gente acha que a natureza é só se enfiar no meio do mato, né? Não, gente, sair ao ar livre. Incluam com suas crianças, esqueça shopping com as crianças. Vai para um parque, né? A gente mora aqui num lugar onde a gente tem muito acesso à natureza. Vai para um parque, vai para a praia, pega um sol, né? Vou sair um pouquinho mais cedo, vou andar um pouquinho mais depois da escola na rua, né? Tudo isso vai ajudar a gente chegar a esses 30 minutos aí a 1 hora diária todos os dias, né? Trazer atividades para essa criança na rua, né? Será que eu consigo fazer um futebol que é aberto, né? Um vôlei, a Manu faz vôlei de areia, de praia. Então, um vôlei que é aberto, né? Trazer o que eu consigo para essa criança. Eu vou sair para almoçar no final de semana com meu filho, será que tem opção de um restaurante que seja aberto? Que essa criança possa brincar, que seja perto de alguma água, de alguma coisa, porque criança tem essa magia por água, né? Então, consigo trazer isso, a gente não precisa, como eu falei, não precisa se enfiar no meio do mato com uma bússola, né? Mas a gente pode trazer essa natureza no nosso dia a dia mesmo para quem mora na cidade. Doutora, a gente vê muitos casos de depressão na infância. E não tinha isso antigamente. Tinha, mas não da forma que tem agora, justamente porque nós vivíamos mais em contato com a natureza. E hoje é muito apartamento fechado, pai e mãe trabalhando e as crianças só em telas. Então, assim, essa relação de natureza e depressão, eu acredito que tem uma ligação. Com certeza, porque assim, esse estímulo da tela, o que ele vai trazer? Ele vai aumentar o nível de ansiedade. E é muito triste, a gente olha para as crianças hoje,
realmente tu vê que o cérebro da criança ele vai ficar pronto lá pelos 20 anos, né? Então esse cérebro que está se formando, ele já está viciado numa tela. A gente vê criança com sintomas de abstinência, né? Tremendo, chorando, querendo uma tela de volta. Então toda essa mexida que dá no meu cérebro, claro que eu vou ter transtornos mentais junto com isso, né? E volto novamente à questão, a criança não sabe lidar com o tédio, a gente precisa deixar ela ficar entediada um pouquinho também, né? Deixar ela sozinha um pouco, ver o que ela vai criar, ver o que ela vai trazer e o que eu conseguir colocar de natureza no dia a dia com essa criança. Então, muitos pais vão brigar comigo agora, mas se eu puder ter um bichinho em casa, um gato, um cachorro, um periquito, o que seja, a presença desse bichinho também vai ajudar essa criança aí a ter menos ansiedade, a ter menos depressão. E o bichinho é a natureza também, né? Então, ter esse contato com o bichinho também é bem importante. Eu adorei. Muito obrigada pela presença de vocês duas. Obrigada pelas dicas, Manu. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado. E até a próxima. Até. Obrigada. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão.
Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.